Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Segunda-feira, como não tem notícias, porque a gente já fechou a semana passada, fazemos o DI Conceito. E o conceito de hoje que eu quero trazer para vocês é subscrições em fundos de investimentos imobiliários. Subscrições em fundos imobiliários são quando o fundo imobiliário quer fazer um aumento de capital investido, ou seja, ele quer aumentar o patrimônio dele, ele precisa ir ao mercado buscar mais financeiro. E esse mais financeiro, ele vai emitir mais cotas e vão ser subscritas para a aquisição dessas novas cotas. Na verdade, é uma emissão de novas cotas que a subscrição apenas faz parte para que você compre essas novas cotas. Mas a gente chama de modo geral subscrição de cotas. De modo geral, a gente sempre fala isso. Essas novas cotas que vão ser emitidas, essa emissão ela tem que seguir alguma regra. E existem duas instruções normativas da CVM que regem essas regras. A primeira é a instrução normativa 400, que quando é pela instrução normativa 400, é uma emissão pública. As emissões públicas elas são mais burocráticas para saírem. Normalmente demora mais a CVM aprovar a liberação dela. Já as instruções normativas 476, que são as emissões restritas, entenda restritas pode ser para cotistas do fundo ou investidores profissionais. Não significa que é só investidor profissional, também não significa que é só cotistas. Pode ser cotistas e investidor profissional, pode ser cotistas ou investidores profissionais. De modo geral, normalmente acontece cotistas, aí o que sobra dos cotistas vai para os investidores profissionais, normalmente. Mas a gente conversa sobre isso. Então pode ser instrução normativa 400, oferta pública, ou instrução normativa 476, oferta restritas. Algumas emissões, a maioria das emissões, elas têm direito de preferência. O que é direito de preferência? Se o fundo vai crescer 50%, você que já é cotista recebe em direitos de preferência direitos para aumentar sua posição em 50%. Na mesma proporção que o fundo quer aumentar, você pode aumentar também. Mas nem sempre tem direito de preferência. Por exemplo, alguns fundos imobiliários da gestora Quineia não têm direito de preferência. É só oferta pública ou só oferta restrita. Não tem direito de preferência para cotistas. Então não é uma regra, não tem obrigação de ter direito de preferência. Tá certo? E negociação de direitos. Algumas vezes é liberada a negociação de direito, normalmente nas ofertas públicas, pela instrução normativa 400. Você pode negociar esses direitos, você pode entrar no home broker e vender esses direitos. Algumas vezes, mas algumas vezes não pode. Então, toda vez que a gente, para saber se vai ter ou não vai ter negociação de direitos, nós temos que ler os documentos da emissão. Direitos de sobras, é comum ter direitos de sobras. Que são direitos de sobras? Houve o direito de preferência. Nem todas as cotas foram subscritas durante o período de preferência. Essas cotas que sobraram, elas são distribuídas como direitos de sobras para quem subscreveu direitos de preferência. Esse é o direito de sobras. E junto com o direito de sobras, normalmente é liberado também um montante adicional. Quando a emissão é muito procurada, ela chega a 100% e ainda tem mais gente com cotas reservadas, o fundo imobiliário pode liberar mais 20% de novas cotas. Da quantidade de cotas da emissão, ele pode aumentar em 20%. Esse aumento desse 20%, a maioria dos documentos chamam eles de montante adicional. Tem documento que chama de cotas adicionais, tem montante que chama montante adicional. Isso aí a gente tem que ler o documento da emissão para saber. Mas o que você pode entender pode ser aumentado em 20% a quantidade de cotas. O nome, se é montante adicional, cota adicional ou cotas remanescentes, ou seja lá qual é o nome que utiliza, isso aí a gente lê no documento para saber qual é o nome. E as sobras das sobras, depois que sobrou tudo, aí se for uma oferta 400, vai para a reserva pública, que é aquele momento que as pessoas qualquer um pode participar sendo cotista ou não sendo cotista. E se for uma oferta 476, vai ser ofertado para investidores profissionais na oferta restrita.
Quanto à integralização das cotas, a integralização das cotas, deixar bem claro para vocês, elas acontecem um dia após a liquidação. Como assim, Kiko? Mas demora tanto para eu receber minhas cotas? Aí que você está enganado. Você recebe suas cotas, você recebe o recibo de suas cotas, naquele momento você já está recebendo a sua cota. Só que ela ainda não virou, não converteu em final 11. Ela está com o final 13, ou final 14, ou final 15, seja lá qual for o final. Então a integralização é aquele momento que o dinheiro saiu da sua corretora e passou a fazer parte do patrimônio do fundo. Está integralizado ao fundo. Integralizou o fundo, acontece imediato após a liquidação. Já a conversão e liberação das cotas, que é quando aquele seu recibo com final 13 ou seu recibo com final 14 é convertido em final 11 e liberado para negociação, isso demora, depende muito de fundo para fundo. Na minha experiência, eu vejo que demora de 30 a 90 dias, mas por lei pode demorar até 180 dias após o final da emissão. Perdão, após o início da emissão, até 180 dias. Após o documento oficial do início da emissão, até 180 dias. Mas para mim, normalmente acontece após o anúncio de proventos, logo após o anúncio do final. Acontece o final da subscrição, no primeiro anúncio do proventos, que próximo ao final da emissão, logo em seguida eles são liberadas as cotas. Normalmente acontece assim. E esses recibos de subscrição, eles já recebem um provento que a gente chama de prorata. Por quê? Ele é rateado pela quantidade de dias que esse financeiro já está integralizado no fundo. Então é proporcional. Às vezes recebe inteiro porque o recibo já está um mês inteiro lá no fundo, integralizado ao fundo. Aí recebe inteiro, tá certo? Pessoal, esse é o conceito de subscrição. Acho que eu consegui falar de tudo que tem de subscrição. O vídeo ficou mais longo dos conceitos aí ultimamente, mas é muito importante, principalmente para o iniciante, saber o que é uma subscrição em fundos de investimentos imobiliários. Grande abraço a todos, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.